Bom dia a todos, primeiramente. Eu quero agradecer essa oportunidade, antes de mais nada, maravilhosa. Eu também fico bastante emocionado. E é até difícil conter as lágrimas numa situação dessa, porque, como deficiente visual, eu não sou cego de nascença, né? Fui perdendo a visão aos poucos. E uma oportunidade dessa, de poder compartilhar as experiências, as dificuldades e também as vitórias que nós temos ao longo do tempo. Todos temos nossas limitações específicas, algumas pessoas com maiores limitações, outras com limitações que não são assim de grande importância. Mas o fato é, como as professoras mencionaram, cada pessoa como um indivíduo tem o seu direito de interagir com a sociedade em condições de igualdade, né? Eu quero agradecer, então, antes de mais nada, aos professores, ao professor César Lavora, pelo convite. Confesso que é a minha primeira experiência com um público grande como esse, né? E minha amiga, querendo me assustar logo no começo, quando eu estava aí embaixo, falou: tá bem lotado, então se prepara psicologicamente, né? Mas eu acho que a energia positiva que esse trabalho que a faculdade nos proporciona nos permite falar assim de uma maneira bem clara e bastante confortável, porque é uma oportunidade rica, né? Eu, quando tinha 5 anos de idade, descobri esse problema de visão. De uma maneira bem simples, minha mãe tinha colocado em cima da mesa ali um doce, e eu comecei a palpar a mesa para procurar, e ela ficou com um pouco de dúvida a respeito e achou que seria algo simples que um óculos resolvesse, né? Não foi o caso, nós fomos ao oftalmo e ele deu uma notícia um tanto difícil para muitos pais, principalmente quando não se conhece as dimensões de determinada deficiência, né? Ele falou que eu tinha retinose pigmentar, né? Esse problema consiste na perda gradativa da função da retina em virtude da morte de determinadas células, chamadas fotorreceptoras, que vão causando, aos poucos, vários pigmentos, vão formando pigmentos na retina, de modo que a visão, a princípio periférica, vai ficando escassa e à noite se torna muito complicado de andar e, ao longo do tempo, essa deficiência vai se agravando e se tornando realmente uma cegueira, né? Hoje eu estou com 22 anos de idade e, para que vocês tenham uma percepção, eu enxergo como se fosse quando a gente toma um banho quente e o espelho fica com aquele vapor. É mais ou menos essa imagem, né? Seria um esboço, né? Uma pequena percepção das coisas. Enfim, a partir desse momento da descoberta, eu acho que é um pouco difícil para a família e, obviamente, para a pessoa em si, porque vai ter que existir uma completa readaptação. Muitas atividades terão que ser feitas de maneiras diferentes e acho que a educação é um dos pontos principais nesse aspecto. Quando se fala em dificuldade, é notório a todos que a educação no Brasil tem se desenvolvido principalmente no âmbito do ensino superior. Não obstante, eu senti muita dificuldade, a princípio, nas escolas de ensino regular pelas quais passei, né? Eu iniciei em um colégio municipal, perto do bairro que morava, né? E a primeira exclusão, vamos dizer assim, que eu senti na pele, uma situação em que foi difícil tanto para mim quanto para minha família. Os professores se reuniram, eu estudava numa sala com cerca de 40 alunos, convocaram a minha mãe e disseram: a senhora tem que procurar uma outra instituição de ensino, porque aqui nós não conseguimos dar o suporte adequado a ele, né? De modo que tivemos de passar por essa negativa, né? Ou seja, hoje ainda se verifica que em muitas instituições de ensino mais periféricas não se tem esse apoio, e a pessoa com deficiência vai ter que se deslocar para uma região central e procurar uma escola que tenha uma acessibilidade plena, né?
ou, no mínimo, recursos que possibilitem a inserção dessa pessoa no aprendizado, né? Então, a partir daí, nós procuramos uma escola que seria especializada no ensino de pessoas com deficiência e encontramos o Instituto de Cegos Padre Chico. É um colégio bastante conceituado em lidar com pessoas deficientes visuais. É um colégio bastante tradicional, tem um viés de uma estrutura católica, um ensino bastante rigoroso. E, a partir de então, eu comecei a conhecer, de fato, o que era o mundo da pessoa com deficiência, né? Tendo contato com a leitura braille, tendo contato com a locomoção por meio de auxílio de bengala. E esse não é um ponto muito fácil aqui na cidade de São Paulo, especificamente. Mesmo as pessoas que não têm deficiência alguma sentem aí o quão é difícil de se orientar nessas calçadas, enfim, todos os problemas que nós conhecemos, né? E, obviamente, para uma pessoa com deficiência, essas limitações que às vezes não são de uma magnitude tão grande, acabam sendo barreiras, muitas vezes, intransponíveis. E aí que começa a surgir a questão do direito à inclusão social na sua efetividade, né? Ao passar por essa escola, eu, de fato, comecei a entender como que seria o mundo como uma pessoa cega, porque, a princípio, tinha surgido um medo dentro de mim com relação a viver na escuridão. E hoje eu posso perceber que ser cego não é viver completamente na escuridão, mas e sim a gente consegue desenvolver outras maneiras de se enxergar por meio dos outros sentidos, né? De modo que, ao sair dessa escola, com toda essa preparação que eles tinham, uma outra preocupação era em relação ao ensino médio, né? Porque esse Instituto Padre Chico só proporciona um ensino fundamental. E eles têm uma teoria que eu até concordo, porque a pessoa com deficiência não pode ficar restrita ali a um ambiente onde tem suas possibilidades de acessibilidade em plenitude. Deve sair daquele espaço e procurar encontrar outras instituições para que seja trabalhada essa ideia de inclusão efetiva, né? De modo que eu me arrisquei a estudar no ensino médio em um colégio de ensino regular, onde eu era a única pessoa com deficiência visual também, e teria que ter uma outra adaptação, pelo fato de que a sala em que eu estudei no meu ensino fundamental éramos eu e mais 3 alunos, e a partir do ensino médio ia voltar para aquela situação de 40 alunos na sala, e a gente sabe como que funciona o ensino público, em muitas circunstâncias, né? Não obstante, eu já tinha uma outra perspectiva com relação à deficiência e consegui me adequar àquele ensino não muito acessível que tinha no ensino médio, né? Algumas aulas de matemática, a matemática nunca foi a minha área. Eu acredito que muitos de vocês também não têm muita afinidade com ela, né? Mas no Instituto Padre Chico, nós tínhamos gráficos adaptados, o Soroban, que é uma espécie de calculadora para deficientes visuais, o que não acontecia nessa outra escola no ensino médio. Os professores me ensinavam mais por improviso, né? Um professor ou outro trazia um material que ele mesmo elaborava para tentar me passar ali as informações, né? Enfim, só que mesmo em algumas aulas eu ficando um pouco distante da participação, da interação com o ensino que estava sendo proposto, eu abri ali o meu notebook, eu ainda tinha um bom percentual de visão nessa época, e começava a estudar outras coisas de meu próprio interesse, tendo em vista que ia estudar direito no ensino superior. Então, a partir daí, comecei a aprender alemão, aprender inglês, e fazer algumas leituras, ali por meio do leitor de tela que eu utilizo no notebook, e fui procurando abrir esses espaços, né? Quer dizer, embora tinha essa limitação dentro do espaço do ensino médio, eu procurava ali outros meios de estudar, né? E eu acho que em situações como essa, a gente tem que se posicionar visando a nossa própria inserção. Muitas vezes, os deficientes visuais são desbravadores, não só os visuais, né? Mas nós temos que procurar outros meios de nos
inserirmos, né? E aqui no ensino superior, eu tive uma experiência realmente incrível, corresponde e ainda supera todas as minhas expectativas. Eu confesso que tinha um pouco de receio também de como que seria, tendo em vista que ia perdendo mais ainda a visão, né? Mas graças à tecnologia e também, principalmente, à disponibilidade, ao auxílio de pessoas e a projetos como esses, de poder estar aqui compartilhando um pouco das minhas experiências pessoais, porque logo no começo do curso, hoje eu estou no 6º semestre, né? Logo no primeiro semestre, o grupo de apoio ao discente entrou em contato comigo e pediu para que eu expusesse à classe a minha vivência, como que seria então ali trabalhar comigo em sala de aula. E essa oportunidade realmente eu não tive em muitas outras situações, né? Confesso que isso foi de extrema importância para o meu crescimento pessoal no âmbito acadêmico, porque a gente necessita cada vez mais interagir e ter uma proximidade com as demais pessoas para que não nos sintamos excluídos, né, do meio social. E, inclusive, parabenizo a faculdade por esse trabalho que estamos construindo ao longo desse semestre, né? Eu tenho experiências muito válidas e acredito que o ápice da minha inclusão social foi essa viagem que fizemos à Polônia, né? Foi entre o mês de junho e o mês de julho. E uma coisa engraçada é que, perdendo a visão, eu perdi um pouco do medo de enfrentar desafios que eu acho que muita gente que enxerga teria medo de enfrentar. E até uma frase que Helen Keller, foi uma deficiente cega e surda, ela citava que quem quer ficar engateando quando você tem a possibilidade de voar, né? E eu vislumbrei nesse intercâmbio que a FM oferecia essa possibilidade de efetivamente me desafiar, porque seria a minha primeira viagem internacional, sem o acompanhamento dos meus familiares, e contribuir, mais uma vez, para uma inclusão efetiva, né? Então, eu me inscrevi no programa, passei pelas entrevistas, uma entrevista em inglês, e muita gente fala, por você não enxergar, às vezes não dá tanto nervosismo, por você não está vendo a pessoa que está te entrevistando, ou você não está vendo o público. Mas, como eu falei, nós temos outras formas de enxergar as coisas, né? Então, confesso que quando sentei ali na frente do professor Furriela, o nervosismo foi grande, mas deu para sair alguma coisa em inglês, né? E fiquei surpreso ao saber que tinha sido aprovado. Comecei com os preparativos daquela que seria então a minha primeira viagem internacional. E a Polônia tem lugares que realmente remetem à inclusão social, mesmo em aspectos históricos. Na verdade, toda aquela região ali da Europa Central, a Alemanha também, porque nós conhecemos os fatos históricos e a discriminação que existia no período do nazismo, né? Não quero aqui me aprofundar nessas questões históricas, pois o foco é compartilhar um pouco da minha experiência, mas dos lugares que nós visitamos na Polônia e tivemos oportunidade de conhecer, um dos que mais me sensibilizaram, me tocaram, foram os campos de concentração que tivemos a oportunidade de conhecer, de Auschwitz e Birkenau, né? Porque uma semana antes eu tinha feito a leitura de um livro de um cientista famoso que também passou pelos campos de concentração, chamado Viktor Frankl. É um livro chamado Em Busca de Sentido, e ele esteve ali exatamente naqueles lugares onde eu passei, e eu estava me recordando das escrituras dele, dizendo a respeito de como o ser humano, passando por situações tão horrendas de discriminação, tão exacerbadas como foram no período nazista, como ele consegue encontrar um norte para a sua vida, como ele consegue se inserir novamente num contexto social.
e sabemos também que as pessoas com deficiência, pessoas com limitações diversas, foram sumariamente exterminadas, tanto com o projeto de eugenia proposto por Hitler e seus médicos, quanto na verdade, pelos nazistas, desculpem aqui a pausa, pelos nazistas que comandavam os campos de concentração. Eles faziam ali uma seleção de pessoas que eram consideradas aptas para o trabalho e pessoas que não eram assim vistas, né? E a mensagem principal desse livro eu carrego também como uma máxima em toda a experiência que eu tenho oportunidade de participar, é que, independentemente das circunstâncias que uma limitação te proporciona, uma situação de discriminação, você deve buscar na vida o seu verdadeiro sentido de ultrapassar essas limitações, pensando na positividade que às vezes uma limitação pode te trazer. Porque uma vez que você suplanta essas barreiras, você se constrói melhor como ser humano e consegue, por conseguinte, ter essa repercussão tão positiva, tanto na sua vida quanto na vida das pessoas que estão ao seu entorno. Então, essa foi uma experiência realmente que me marcou no campo de concentração, lembrando desses ensinamentos. E hoje poder falar dessa importância que a inclusão social na sua efetividade proporciona às pessoas com deficiência, né? Esse contato, essa proximidade que vem se construindo, né? Eu tenho uma ótima interação com os colegas de classe e uma experiência realmente muito construtiva por meio desse intercâmbio agora, que foi um dos meus maiores desafios. E a gente vai buscando sempre vencer esses obstáculos de modo a mostrar para a sociedade que as pessoas com deficiência precisam de oportunidades, né? Não precisam que sintam dó delas. Porque sentir dó, tudo bem sentir dó de mim por ser estudante de direito, até é aceitável. Mas por ser deficiente é uma coisa que está intrínseca a mim e até uma coisa que os tratados internacionais sobre as pessoas com deficiência trazem hoje, é uma nova conceituação da pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência ela não deve ser vista como um objetivo médico e científico puramente para que seu problema, sua limitação seja sanada, tão somente nesse aspecto. Mas a deficiência hoje reside muito mais na limitação que a sociedade impõe, por meio dessas barreiras diversas que nós temos. Eu citei alguns exemplos no âmbito educacional. Essas limitações residem muito mais nesse aspecto da sociedade do que na pessoa com deficiência em si, porque basta vocês darem uma oportunidade e verão certamente o progresso que a pessoa com deficiência tem na sua interação, né? E aí eu deixo a pergunta, em que reside de fato a deficiência, né? A pessoa que não é dada a devida oportunidade, o devido direito de participar, de interagir, ou a sociedade que não proporciona os recursos adequados para que essa pessoa possa se integrar de fato no âmbito social. Então, esse projeto todo, peço perdão mais uma vez pelo nervosismo, mas eu não poderia deixar aqui de mencionar com essa emoção, essa intensidade, e ressaltar mais uma vez a relevância de todos vocês estarem aqui me ouvindo aos professores, porque isso aqui é algo que a gente vai levar como profissionais do direito, estudantes da área do direito, na prática da nossa profissão. Ou seja, não basta nós, como estudantes de direito, lermos a legislação e queremos aplicá-la, mas usar a legislação que nós temos para realmente tornar a vida das pessoas melhor. E é isso que o Tratado Internacional, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem trazido, a Lei Brasileira de Inclusão também tem ressaltado essa importância da interação da pessoa com deficiência
com previsão de cotas e tudo mais, mas eu acredito que o mais importante realmente é essa interação que nós temos de ter, sobretudo no âmbito acadêmico, né? Falando de aluno para aluno, curso de Direito especificamente não é um curso fácil, mas nós temos que ver a medida, porque é fácil muitas vezes chegar na sala de aula e anotar um conceito, anotar os princípios da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, mas nós só conseguiremos verificar a importância que isso tem na vida das pessoas, um princípio fundante da dignidade da pessoa humana, por exemplo, só conseguiremos verificar isso se nós mesmos nos predispusermos a colocar esses princípios na nossa atividade, seja como futuros juízes, futuros promotores, advogados, enfim. Eu acho que a responsabilidade da inclusão social está dentro de cada ser humano, na sua interação com o seu próximo, né? E muitas vezes não é uma questão nem de oferecer recurso, porque a pessoa com deficiência já vem com um determinado preparo, já vem conhecendo muitas coisas. Eu, por exemplo, já me adaptei com leitores de tela, uso o celular normalmente. Muitas vezes o que se necessita é realmente a interação de pessoa para pessoa, né? Você conversar, sentar com uma pessoa do lado e saber de fato o que ela pensa, quais são suas limitações, isso, suas vitórias, isso é construtivo tanto para a pessoa com deficiência quanto para aquele que não a tem. Mais uma vez peço desculpa pelas pausas, mas considerando que essa é a minha primeira fala num público tão grande quanto esse, eu acho que eu também tenho o direito de ficar um pouco nervoso. Mas eu agradeço do fundo do meu coração, de todos vocês, meus amigos que estiveram presentes comigo na Polônia, meus amigos de sala de aula, todos vocês, os professores que estão presentes. Eu agradeço do fundo do meu coração, em nome de todas as pessoas com deficiência, dessa e de outras instituições, que trabalhos como esse sejam cada vez mais ressaltados, sejam cada vez mais priorizados no âmbito da educação, sobretudo. Muito obrigado.